Bem-vindo ao Eliote Esporte, Nutrição e Fitness. Sou Rodrigo Sabença e vamos para o pós-jogo de Corinthians 2, Santos 0. Bom, podemos dizer assim que o Corinthians dominou o jogo inteiro. Primeiro tempo, domínio total do Corinthians, total absoluto. Santos não conseguia nem passar do meio de campo, né? Segundo tempo, primeiro tempo o Corinthians fez um gol, logo no início, no primeiro minuto. Segundo tempo o Corinthians também fez um gol, mas Janderson, o primeiro gol do Corinthians foi de Everaldo, o segundo gol foi do Janderson. Mas assim, tipo, uma lei idiota que eu acho do Campeonato Paulista, que infelizmente nossos queridos representantes de clubes, que são nossos queridos presidentes, antes de assinarem, teriam que ler o que está escrito no contrato da Federação Paulista, né? Porque colocar uma lei no campeonato onde você marca um gol, você não pode comemorar com a sua torcida. Pera lá. Um gol, um momento maior do futebol. Um negócio que é sublime no futebol, você não pode comemorar com a sua torcida. Janderson foi expulso por causa de uma comemoração que ele não pode fazer com a torcida dele, que é a torcida do Corinthians. Pera lá. Você, torcedor corintiano, nós somos assim, nós gostamos de comemorar a vitória do nosso time, até com os jogadores do nosso time. Agora, que problema a Federação Paulista vê nisso, que não pode comemorar com a torcida? Pera lá, que tempo nós estamos. Imagina se fosse na época de Vampeta, Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Lisão. Imagina se fosse na época desses craques em 2000, vamos colocar assim. Vê se eles deixariam de comemorar com a torcida. Deixaria nada. Mandariam. Não vou falar que o palavrão que não pode, né? Mas mandaria a federação tomar naquele lugar. Que me desculpe. Isso é uma regra imbecil. Eu não estou mencionando aqui, não. Não estou usando palavrão nenhum, não. Estou falando a clara realidade. Você não pode comemorar com a sua torcida. Depois você vai comemorar, você é expulso. Pera lá. Se fosse por ter xingado o árbitro, se fosse por ter dado um carrinho violento no jogador, beleza. Coisas de futebol. Isso é normal, isso acontece dentro de campo. Cuspiu na cara do outro, xingou o outro, saiu no tapa, beleza. Até aí o torcedor entende. Mas expulso porque comemorou com a torcida. Pera lá. Futebol tem lá suas regras, mas essa regra é imbecil. Né, torcedor? Essa regra é imbecil pra um caramba. Vamos e convenhamos. Né? Essa regra é imbecil pra um caramba. Torcedor nenhum pode falar assim: o meu jogador foi expulso que comemorou com a torcida. Que imbecilidade essa regra da Federação Paulista de Futebol. Pera lá, meu amigo. Tudo tem um limite. A Federação Paulista já tá dando o que tinha que dar. Nem a FIFA, que eu tô falando, FIFA agora, FIFA, bota isso na regra, nem ela bota em prática. Nem ela bota isso em prática. Nem ela. Coloca ali uma regra que é imbecil. Ela sabe que é uma regra imbecil, que não vai adiantar nada, que o jogador vai querer comemorar com a torcida do mesmo jeito. Seja numa Copa do Mundo, seja na UEFA, seja nos campeonatos lá que eles têm na Europa. Todo jogador quer comemorar com a sua torcida. Uma coisa básica, uma coisa épica, uma coisa normal. Mas não aqui, não. Aqui a gente tem que fazer as regras bonitinho.
Pera lá, né? Pera lá. Federação Paulista, baixa um pouquinho o tom de bola aí que você tem e vamos refazer para o próximo Campeonato Paulista essa regra um pouquinho imbecil que vocês fizeram. Vamos reformular. Ô, dirigente dos clubes, não estou falando só do Clube Corinthians, não. Estou falando de todos os clubes que aceitaram essa regra. Por favor, vamos botar a mão na consciência e vamos perguntar para os jogadores se eles aceitam essa regra ou não, né? Pergunta pro torcedor se ele aceita ver um jogador dele que foi comemorar o gol e depois foi expulso. Comemorou o gol com a torcida e depois foi expulso. Ai, porque colocou uma criança, não sei o que e tal. Gente, a criança estava feliz. A criança estava com medo, a torcida comemorando. Aonde que está botando a criança em risco? Me mostre aonde que a criança está correndo em risco de alguma coisa. Não tava. Se fosse por uma briga, beleza, mas não tava ali comemorando junto com a torcida. Normal. Né? Tirando esse lance besta aí, vamos voltar pros lances do jogo. Depois a expulsão do Janderson. Aí o Santos colocou 800 atacantes. Não entendo isso. Isso o Gesualdo Ferreira deixou bem explicado. Eu não conheço o Corinthians. Né? Eu acho que agora ele entendeu o que é Corinthians, né? Pelo menos agora eu espero que ele tenha entendido. Mesma coisa foi na época que eu falei em umas comunidades do Corinthians, né? Uma das comunidades do Corinthians. Na época, e o Carlitos Tevez, não sei se algum de vocês são da época ou não, presidente do Flamengo, na época em 2005, não foi 2005, 2006, não me lembro. Quando o Carlitos veio para o Corinthians, o presidente do Flamengo falou em uma entrevista: ah, eu não conheço esse cara, eu não conheço esse jogador aí, Carlitos Tevez. Não sei se ele é um bom jogador, não é? Sabe quantos gols o Carlitos marcou? Naquele jogo, se não me engano, foram uns 2 ou 3 gols em cima do Flamengo. Cara, o presidente, ó, foi o buraco abaixo, né? Por isso que eu falo, gente, cuidado quando vocês vão mencionar o Corinthians, tomem cuidado, carapuça cai, quando fala de Corinthians, carapuça cai, né? Vamos lembrar desse presidente do Flamengo. Depois disso, eu acho que ele aprendeu o que é o Carlitos Tevez, então tudo bem, né? Na época auge do Carlitos Tevez. Então, né? Aí o Santos botou 800 atacantes, não sei pra isso. Não sei pra que isso. Pra tentar atacar. Tentou pra cá, tentou pra lá. Sendo que quem criava mais oportunidades de gol era o Corinthians com um jogador a menos que toda hora parava na cara do gol. Quase toda hora parava na cara do gol em contra-ataque. Teve um lance que foi igualzinho ao do Jô. Igualzinho do Jô. Naquele jogo que o Corinthians estava jogando com um jogador a menos contra o Palmeiras. Igualzinho. Mas o nosso querido centroavante Mauro Bozelli não fez a mesma coisa que o jogo. Não fez. Mas o lance foi idêntico. Idêntico ao do jogo. Idêntico. Um jogador a menos. Equipe passando um pouco de sufoco. No contra-ataque. Eu parar cara a cara com o goleiro. Mas o Bozelli parou na defesa. Então, né? Então, convenhamos. E o jogo foi... Santos atacou. Não tanto assim o jogo inteiro que eu falei, né? Mas... Santos atacou bem. Né? Atacou bem mal. Toda vez que chegava... O Santos não sabia o que fazer com a bola. Se ela cruzava, ou tocava. Se cruzava, ou tocava. Não sabia aproveitar no jogo da mesa. Mas não sei, eles tentavam atacar. Né? Isso aí, Thiago Nunes deu um baile no Gesualdo Ferreira. Técnico Gesualdo Ferreira, técnico do Santos. Nisso daí,
o técnico Thiago Nunes deu um baile, né? Como eu já havia dito. Então, né? O Corinthians jogou muito bem contra o Santos. Espero encontrá-los no primeiro pré-jogo do Corinthians contra o Guarani do Paraguai e o pós-jogo online de Corinthians e Guarani do Paraguai. Guarani do Paraguai e Corinthians, né? Espero encontrá-los online. Espero que tomara que a gente comece a crescer. Vamos lá, fiel torcida. Vamos nos envolver, né? Vamos lá, fiel torcida. Dependemos de você. E é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço desse corintiano. Fui! Valeu!